blog Viva Bem a Vida. Hoje nós estamos aqui com a doutora Vânia Calazans, que ela é psicóloga e hipnoterapeuta, para nos dar uma entrevista. Hoje o assunto é tratamento para emagrecimento que associa a hipnose e a terapia cognitiva comportamental. Antes da gente começar essa entrevista, eu vou ler aqui um trechinho para vocês que eu acho que tem tudo a ver com o assunto que vai se desenrolar daqui a pouquinho. Falar de um processo de emagrecimento vai muito além de mudar sua dieta alimentar ou iniciar uma prática esportiva. É preciso estar disposto e, principalmente, disponível psicologicamente para inserir novos hábitos em sua vida, porque nenhum tipo de mudança é fácil, principalmente quando está relacionado a fatores psicológicos. Bom, em cima disso, agora a gente vai conversar com a Vânia. Bom, então agora vamos começar a entrevista. Vânia, obrigada por estar aqui com a gente. Eu que agradeço o convite. Obrigada, Maurício. Obrigada pelo convite. Por esclarecer vários pontos importantes, acho que na vida de cada um, não é? É isso aí, Suzana. Vânia, a primeira coisa que é curiosidade minha, acho que de todo mundo, é que a gente geralmente escuta, segunda-feira eu começo uma dieta. Geralmente na academia, ou no escritório, no trabalho, todo mundo tem um amigo ou uma amiga que fala, não, na segunda-feira eu vou começar uma dieta. Por que toda segunda-feira a mesma pessoa começa uma outra dieta? Existe uma dificuldade em dar continuidade à dieta que começou? Então, Maurício, o que eu penso é o seguinte, a grande maioria das pessoas, quando pensa em fazer uma dieta, ela associa a questão da dieta a uma situação de sofrimento, de privação. Eu vou deixar de comer as coisas que eu gosto, eu vou deixar de ter prazer, eu vou deixar de me divertir. Então, esse pensamento está sempre muito vinculado a um sofrimento. O que acontece? Chega ao final de semana, o pensamento que vem é, eu mereço, eu tive uma semana cansativa, eu tive dias difíceis, eu mereço relaxar, eu mereço me divertir, portanto, eu mereço me esbaldar na comida. Né? Vou me divertir. Vou me divertir comendo muito, bebendo muito, comendo muito. Então a ideia fica muito associada, o prazer, né, que traz a comida, ela fica muito vinculada assim, ao descontrole, a comer excessivamente, a beber excessivamente e tudo mais. Então, é essa noção. Segunda-feira, eu entro no regime de novo. Né? Porque essa palavra dieta, na realidade, ela veio como uma tentativa de mudar a compreensão das pessoas em relação aos hábitos alimentares. Porque anteriormente era regime. Né? A palavra pode ter mudado, mas o conceito permanece. As pessoas sentem que elas estão num regime alimentar. Então, assim, proibição, eu não posso isso, eu não posso aquilo, eu não posso aquilo outro. Então, começa a segunda-feira, eu vou trabalhar, eu vou encarar as minhas obrigações, eu vou entrar numa rotina difícil e tudo mais. Então, parece que assim, é coerente fazer um regime alimentar, né? Final de semana, bagunça, alegria, distração, relaxar. Então, o cuidado alimentar não cabe aí. Então, existem vários fatores que levam ao aumento de peso, né? Que é o sedentarismo, o estilo de vida, o estresse e vários fatores psicológicos. O que a gente quer saber é o seguinte, esses fatores psicológicos a gente consegue identificar sozinho ou a gente procura um terapeuta que vai nos auxiliar? Porque eu acho que realmente, às vezes realmente é difícil, né? Falar, nossa, o que está me atrapalhando é isso, eu acho que a gente não consegue às vezes enxergar, não é? Acho que o ideal é sempre a procura de um especialista, de um terapeuta, é isso? Então, tem situações, né, Suzana, que assim, você consegue perceber aonde a coisa está pegando, ter essa consciência. Muitas vezes o descontrole alimentar, ele vem associado a emoções ruins, né? Tristeza, um estado mais depressivo, irritação,
às vezes uma frustração profissional, uma dificuldade no relacionamento interpessoal. Então, assim, a gente até sabe o que está acontecendo em algumas situações que te levam a ter aquela determinada emoção e você vai tentar aliviar isso comendo. Agora, como lidar com isso? Eu acho que essa é a questão, porque muitas vezes você sabe o que está, aonde a coisa está pegando. Mas aí, assim, o que eu faço com isso? Nesse sentido, né, o profissional pode te auxiliar a entender, além de entender o sentimento, como trabalhar com ele, né? Que estratégias você pode usar, porque problemas nós temos o tempo inteiro, todos os dias, a vida inteira, né? Você pode estar numa fase mais tranquila, mas daqui a pouco vem uma dificuldade. Então, o que a gente precisa, na realidade, assim, é ter recursos internos para lidar com os problemas da vida. Nesse sentido, o psicólogo auxilia muito, né? Aquela plaquinha, quando a gente vê emergência, botão de alerta, a gente sabe onde apertar, onde puxar, mas muitas vezes não sabemos como fazer, né? Exatamente. Então a gente tem que buscar uma ajuda de um especialista para dar ferramentas, né, para que a gente possa trabalhar esses conflitos, esses problemas internos. Exatamente isso. São esses recursos que o psicólogo pode oferecer, ensinar mesmo estratégias, né? Além da compreensão, mas assim, como fazer com que tudo isso seja possível, né, de ser vivido sem ocasionar um desgaste maior, um descontrole maior, enfim. Porque assim, você tem um problema numa área da sua vida. Vamos imaginar que você está passando por uma fase profissionalmente complicada. Poxa, já é um grande problema, né? Se isso desencadear um aumento de peso que vai mexer com a tua autoestima, que vai mexer com a tua saúde, é um problema a mais, né? Que não necessariamente tem que estar aí, né? Então, é nesse sentido, quer dizer, quando a gente consegue trabalhar a causa, instrumentalizar o paciente para gerenciar o problema, você evita um transtorno maior, um sofrimento maior. Então podemos dizer que a primeira coisa que temos que fazer, cuidar da mente, para depois pensar no emagrecimento, para depois pensar de repente iniciar uma atividade física. Claro que pode talvez iniciar junto, né? Mas primeira coisa, vamos cuidar da mente, né? Criar um foco, podemos dizer isso, para depois partir para uma nova etapa? Então, normalmente o que acontece é o seguinte, falando da questão do emagrecimento, ou vem de fora para dentro, né? Ou um médico chega para você e diz assim, olha, você precisa emagrecer porque você vai ter um problema mais sério de saúde, ou você se olha no espelho e não fica contente com o que vê. É isso que leva a pessoa a querer emagrecer. Aí ela começa a buscar estratégias. Então, ela vai procurar conversar com uma amiga, alguém vai dar uma dica de uma dieta diferente, né? Ou ela toma uma consciência de que, puxa vida, eu até como razoavelmente bem, mas eu não faço atividade física. Tá, então todas essas luzes se acendem. Agora, como colocar isso em prática? Então, por exemplo, uma pessoa que não tem o hábito de fazer exercício, e aí ela acredita, ela tem uma crença de que ela detesta a atividade física, por exemplo. Como é que ela vai pôr isso na vida? Ou uma pessoa que tem uma crença que ela não pode ver uma barra de chocolate, porque se ela se deparar com a barra de chocolate, se a barra de chocolate cruzar o caminho dela, ela vai comer inteirinha. Como é que ela faz com isso? Ela pensa que ela quer emagrecer, ela pensa que ela quer fazer exercício, mas como é que ela vai fazer com isso? Então, na realidade, assim, o primeiro movimento, normalmente, é o desejo de emagrecer e colocar essas ferramentas todas a seu serviço. Mas, muitas vezes, isso não é o suficiente, né? Então, você precisa mesmo trabalhar o emocional, entender por que você não consegue praticar uma coisa que você deseja.
Porque emagrecer todo mundo quer. Né? Mas por que você não consegue emagrecer? Aí entra toda a questão emocional. Né? Eu tenho um caso, na verdade, uma aluna que me procurou para iniciar um trabalho e ela estava acima do peso, uma taxa bem significativa de gordura, e ela dizia que era triatleta. E ela colocou aquilo na cabeça dela. Eu até fiz um trabalho dentro da área da psicologia do esporte e também pedi para que ela procurasse fazer uma terapia, porque ela acreditava que ela era uma atleta. E ela era uma obesa, ela jamais poderia ser uma atleta, porque se ela fosse uma atleta naquelas condições, ela teria sérios problemas articulares. E foi difícil mudar aquela coisa que ela colocou na cabeça, porque ela achava que era atleta, que ela tinha condições de fazer exercícios e de comer como um atleta. Então eu falei, não, isso é um refúgio que ela criou na cabeça dela, que ela é uma atleta, então ela pode comer de tudo. Sim. Né? Então foi um refúgio. E nessa sua explicação me fez recordar este caso. Mas é bem por aí mesmo, porque muitas vezes as questões emocionais, elas aparecem, né, através de sintomas. Então você até pode ser uma pessoa, né, que tem uma vida esportiva, né, que ela considere uma vida de atleta, é uma crença, né? Ela se coloca assim, mas ela atua de forma diferente disso. Né? Ela não vivencia o estilo de vida de um atleta, senão ela não estaria acima do peso. Né? Mas ela tem uma crença. Né? E quais são os principais fatores, então, psicológicos que impedem o emagrecimento? Você consegue dizer, assim, acho que talvez os principais, ou citar para a gente, ou é muito específico para então, cada pessoa? Normalmente, Suzana, assim, cada um tem uma história, né? Vem carregado de uma história. Às vezes, eu ouço muito no consultório, né? Eu sou de uma família italiana, eu sou de uma família portuguesa, lá em casa todo mundo se reúne em volta da mesa, tudo é feito a partir da comida, então eu não tenho como emagrecer, porque eu fui criada dessa maneira, isso é muito forte. Então eu tenho muito prazer em estar com as pessoas, em me reunir com as pessoas, e a gente faz isso comendo. Então, essa é uma dificuldade para essa pessoa emagrecer. Porque ela acredita que ela não tem outra alternativa, à medida que ela tem uma vivência nesse sentido. Isso vem de família. Né? Tem aquelas pessoas assim que entram num processo de autoavaliação muito negativo. Né? Eu não consigo fazer nada direito, tudo que eu começo eu paro, eu não tenho segurança para nada, eu sou muito indecisa. Né? E aí ela tenta aliviar essa dor emocional comendo. Ela vai buscar prazer comendo. Então, assim, a gente tem várias situações que levam as pessoas a porque é um processo autodestrutivo, à medida que você não está feliz com você, né? Então, a gente tem vários fatores individuais que levam as pessoas a comerem, né, excessivamente. E aí isso traz um prejuízo emocional ainda maior, porque o resultado que você vê no espelho... Eu tenho pacientes assim que dizem isso, né? Eu tirei todos os espelhos da minha casa. Eu não me olho mais no espelho. Então, assim, tem um problema, tem uma questão de autoestima, mas você vai ver, essa questão de autoestima, ela não começou aí porque ela engordou. Está lá atrás, né? Já vem de um acúmulo de situações emocionais. Então, assim, essa crença da falta de capacidade, da falta de determinação, eu não consigo. E aí, às vezes, você pega assim, um paciente que é um tremendo executivo, né? É um cara super bem sucedido profissionalmente, mas ele diz,
eu não consigo emagrecer. Como não consegue emagrecer? Né? Eu não tenho força de vontade para emagrecer. Bom, a força de vontade é a mesma. Né? A mesma força de vontade que ele teve para chegar profissionalmente onde ele chegou, ele tem para emagrecer. Mas ele diz que não tem. E acredita nisso. Então, assim, são essas crenças, né? Esses pensamentos que ficam sendo validados dia após dia, da impossibilidade, é que prejudicam muito a possibilidade de você alcançar teu objetivo. Agora entrou no assunto lá de autoestima, que é uma coisa complicada, né? Eu acho que a gente realmente assim, enfim, a pessoa tem uma baixa autoestima, só que daí é aquela coisa assim, ela se olha no espelho, ela não gosta de como ela tá, mas ela também não consegue mudar, ela não tem força para sair daquela situação, e aquilo continua, aí você continua comendo, você engorda mais, as roupas já não cabem, aí você entra naquele círculo que você não consegue, eu acho que, sair daquilo ali, e é uma coisa muito difícil. Vira uma né? bola de neve, né? De você conflitos, não consegue, né? sair, você fala assim, mas eu não gosto, mas assim, eu não estou bem como eu estou, mas eu continuo comendo. Entendeu? Aí, ou ganha mais peso, enfim, ou não perde nada, mas ou continua ganhando peso, e as roupas já não servem mais, você já não quer sair, porque você já não tem mais roupa para vestir. Sim. É uma coisa, aí você fica no meio, então você não sabe como sair daquilo ali, que eu acho que é uma questão difícil. Né? Então, eu acho que o que é o centro? É trabalhar essa baixa autoestima da pessoa, é isso que seria, assim, a gente, para começar a sair um pouco desse redemoinho assim, que a gente, de emoções, como é que assim, tem uma luz no fim do túnel, como isso sai dessa roda, né? Porque fica um círculo que você não consegue, né? Você na verdade, só piora. Então, a autoestima é uma coisa interessante, porque assim, as pessoas dizem assim, eu não tenho autoestima. Se eu tivesse a autoestima do fulano, né, as coisas seriam mais fáceis. Na realidade, assim, a autoestima é alguma coisa construída. A gente precisa construir a autoestima. Como é que a gente constrói a autoestima? Valorizando mais os aspectos positivos, né? Não reforçando os negativos. Aquilo que eu estava dizendo, por exemplo, uma pessoa que é um profissional de sucesso, mas diz que não consegue emagrecer. Então, assim, quantas situações de sucesso essa pessoa já viveu? Então, para ela ser um profissional de sucesso, ela teve que estudar, ela teve que trabalhar, ela teve que levantar, muitas vezes com sono, cansada, ir até lá fazer o curso, né? Ou trabalhar de saco cheio, ou enfrentar uma pessoa, por exemplo, no ambiente de trabalho, que causasse insegurança, que causasse medo, mas ela teve que buscar esse recurso dentro dela e ela chegou no resultado. Ela é uma boa profissional, uma profissional competente, ela tem sucesso. Por que ela tem isso no departamento profissional e não tem no departamento pessoal? Por quê? Porque no departamento profissional, ela, repetidas vezes, ela acreditou naquilo. Ela trabalhou muito com o pensamento. Ela disse, não, eu preciso, seja porque eu quero vencer, eu quero ter uma vida melhor, eu não quero ficar passando por dificuldades a vida inteira, eu quero dar uma vida melhor para os meus filhos. Essa é uma questão, né? As mães, elas viram um bicho para cuidar dos filhos, para salvar os filhos e tudo mais. Por que elas não fazem isso, por exemplo, quando a questão é o emagrecimento? Me lembro, eu conheci uma pessoa que ela descobriu que a filha, ela era uma mulher obesa, e a filha com 7 anos teve um diagnóstico de diabetes. Ela ficou arrasada com o diagnóstico da filha. Só que, no momento que a coisa pegou na filha, ela foi buscar energia no fundo do poço. Então, ela mudou todo o hábito alimentar dela para dar exemplo para a filha, para compartilhar esse momento com a filha, né? Então, para a filha não se sentir sozinha
tendo que abrir mão do doce, do bolo, não sei o que e tal, ela mudou a vida dela. Ela emagreceu 40 quilos, né? Porque a filha teve diabetes. Então, assim, a autoestima é alguma coisa que a gente constrói focando no positivo, nas tuas qualidades, porque a baixa autoestima é simples, né? É muito simples da gente entender. Você trabalha dia e noite se colocando para baixo, né? Ah, tô feia, né? Meu cabelo tá ruim, né? Essa roupa não fica boa. Aquilo que você faz de positivo você não valoriza, você não enxerga. É mais fácil ver a qualidade do outro, ver o que é bonito no outro e a gente acaba de ver o que é bonito na gente, Sim, né? A gente não se permite a isso. Que assim, Maurício, eu acho que isso é muito importante as pessoas perceberem que assim, muitas vezes as pessoas dizem assim, mas eu não sei o que acontece comigo, né? Que eu tenho baixa estima e tudo mais. Não, o que acontece é que ela trabalha incansavelmente para ter baixa estima. Tem um trabalho ali, as pessoas não percebem. Ela reforça o tempo inteiro as características negativas. Então, isso que você estava dizendo, mas eu não consigo emagrecer, aí eu visto a roupa não fica boa, aí eu não quero sair porque eu não tenho roupa para sair, e assim vai. Então, o que você está fazendo? A gente acha que a baixa autoestima é uma coisa que acontece na vida da gente. Não, tem muito trabalho em cima disso. Todo dia você vai lá e rega a sua baixa autoestima, né? E aí, quando você me perguntou isso por que ter prazer dessa forma, né? E não buscar prazer de forma diferente, não passear no parque, enfim. Porque a alimentação é uma coisa que é muito fácil, né? Está muito na mão e a gente habitua. Tem uma questão aí de habituação. Então, é fácil, eu estou mal-humorada, eu passo o telefone para alguém e diz assim, que hora você vai chegar em casa? Você traz um chocolate para mim? Né? Ou então eu desço, não tem nada em casa, mas de repente eu sou capaz de virar uma pessoa altamente criativa na cozinha para inventar um docinho, né? Para pôr um açúcar na boca. Então, assim, além do hábito, a praticidade de ter prazer pela alimentação. Sair de casa, por exemplo, para passear no parque, olhar uma flor, ouvir uma música... Não está disponível, né? Não é tão interessante assim, né? Sim. É mais fácil sentar e abrir um saquinho de salgadinho e comer sem prestar atenção, né? Só pondo na boca. Então, para o pessoal que acompanha o nosso blog, né, Suzana, primeira coisa é começar a fazer o exercício, então, de autoestima, né? Procurar ver as qualidades, né? Os pontos positivos que cada um tem, né? É isso aí. Bom, acho que agora vamos falar um pouco, né, do tratamento, né, em si. Acho que para as pessoas entenderem, né, o que a gente falou no início, que a gente estava falando aqui sobre hipnose e sobre a terapia cognitivo-comportamental. Você pode explicar um pouquinho para a gente o que é a terapia, né, cognitiva, a hipnose, para as pessoas entenderem um pouco isso? Então, falando de uma maneira assim bem simples, a terapia cognitiva, ela trabalha numa tríade: pensamento, emoção, comportamento. Então, os pensamentos sempre estão associados a uma emoção, né? Que a gente muitas vezes não percebe isso, mas os pensamentos sempre estão associados a uma emoção. Quando é uma situação assim mais forte, mais intensa, fica mais evidenciado, né? Por exemplo, você lembra de uma situação difícil que você viveu. Às vezes você se emociona a ponto de chorar, né? Então, o pensamento traz uma emoção. E o comportamento é sempre consequência desse pensamento e dessa emoção. Então, a terapia cognitiva, ela trabalha basicamente nessa tríade, buscando fazer com que as pessoas tenham consciência dos pensamentos, comecem a identificar a emoção que acompanha esse pensamento e entender que o comportamento é resultado disso. Então, na questão alimentar, por exemplo, vamos falar aí do doce, que muitas vezes é o vilão da história. Então, assim, se eu tenho um pensamento que eu não resisto
a um doce, né? E eu estou acima do peso, eu estou chateada porque eu não consigo emagrecer e tudo mais, mas eu penso, eu acredito, eu tenho uma crença de que eu não resisto a um doce, esse pensamento ele vai me trazer uma emoção de prazer? Pelo contrário, de fracasso, de tristeza, porque eu quero emagrecer, mas eu estou pensando que eu não consigo resistir a um doce. Então, assim, eu penso, poxa, eu vou começar mais uma dieta, mas aí no sábado vai ter a festa de não sei quem, vai ter lá um monte de doces maravilhosos e eu não vou conseguir resistir. Então, mas quando eu olho para o doce, eu penso neste fato, né? Eu não vou pensar no prazer e falar assim, não, vai ter os doces que eu tanto gosto, aquela falta de controle, né? De falar, não vou na festa pegar só 2 brigadeiros, eu tenho que comer 5, porque é o que vai... A gente come pelo prazer, pelos olhos, né? Exatamente. Então, mas quando você tem esse pensamento que você vai comer os 5 docinhos ou mais, né? No momento em que você está querendo emagrecer, né? Esse pensamento te traz uma sensação de incapacidade, de impossibilidade, de impotência, de tristeza, de raiva, né? E quando você pensa que você não vai conseguir resistir, você já está, de alguma maneira, afirmando que você não vai resistir. Então, qual é o comportamento? Comer. Sim. Você já se preparou para aquilo. Você está se dando um comando. É um processo inconsciente. A gente fica muito naquela assim, eu não consigo, eu não consigo. Da mesma maneira que eu falei da autoestima, você não consegue porque você está trabalhando em cima dessa ideia de que você não consegue. Você está reforçando isso. Eu não consigo. Então, você vai comer. Já não deu certo. Então, a terapia cognitiva, ela trabalha mostrando, né, essa tríade, pensamento, emoção, comportamento. Então, o que a gente vai buscar? Que a pessoa entenda esse funcionamento. São os pensamentos disfuncionais que a gente chama, né? São os pensamentos sabotadores, aqueles pensamentos que vão na contramão do que você quer. Você quer ter sucesso, mas você pensa que você vai ter muita dificuldade para alcançar esse sucesso. Então, isso vai na contramão. Então, o que a gente vai buscar é que as pessoas comecem a entender isso, identificar e trabalhar em cima disso, desconstruindo essas crenças, esses pensamentos, através de recursos que a própria pessoa tenha, né? Então, não vou usar emprestado a tua força de vontade ou a tua determinação para fazer atividade física. Você gosta, é a tua profissão, você faz isso. Eu nunca vou sentir o que você sente, né? Quem sente é você. Mas se eu tenho vontade, por exemplo, de me tornar uma atleta, se eu começar a pensar que eu posso conseguir isso a partir de referências pessoais que eu tenho de sucesso, por exemplo, eu sou psicóloga, né? Eu estudei muito, eu fiz muitos cursos, eu investi demais na minha profissão, então eu tenho um repertório nesse sentido de sucesso, né? Várias situações de sucesso. Eu podia, por exemplo, atender o dia inteiro no consultório, vou fazer um curso à noite. Puxa, estou cansada, né? Estou com preguiça, hoje eu não vou. Não, eu vou porque isso vai ser importante para mim, porque lá na frente eu vou alcançar um resultado X. E eu fui e o tempo passou e acabou. Foi mais uma aula que eu completei. Então, eu tenho esse repertório, eu tenho essa referência interna de sucesso. Eu posso usar isso para fazer atividade física, né? Então, se eu penso, não, eu sou capaz de ter energia, determinação, motivação para treinar, eu vou pelo menos tentar, né? Então, a terapia cognitiva, ela trabalha muito em cima disso, de uma forma bem objetiva, bem focada. A gente pode falar que o sucesso, então, para a pessoa que inicia um trabalho com você, quando ela passa a entender todos esses mecanismos
que muitas vezes é até autopunição, é a sabotagem. Quando ela passa a entender e trabalhar de maneira positiva para ela, é o sucesso interno. Que eu acho que vale muito mais do que o sucesso da balança, porque a partir desse sucesso interno, né, esse equilíbrio, desse controle, desse autoentendimento, o resultado da balança vem. É consequência. Né? Quando você passa a se enxergar nisso. E muitas vezes, quando você está ainda com peso, está acima do peso, e você já tem todo esse entendimento, você já se olha no espelho de uma outra maneira. Né? Você se olha no espelho com respeito a você, com respeito à sua imagem. Que eu acho que vale muito mais para as pessoas que acompanham o nosso blog. Eu acho que é muito interessante isso. Aprenda-se a olhar e respeitar a sua imagem, as suas dificuldades, até para poder encarar todo esse processo. Né? Porque eu conheço gente que vai na terapia, ouve, conhece todos esses mecanismos, mas de certa forma não quer encarar, né? Não sente. E quando resolve encarar e vê isso, o sucesso vem, né? Vem, é consequência. Isso que você falou é importante porque, assim, é importante que cada um, né, respeite a sua essência, o seu jeito e as suas possibilidades. Não adianta eu querer ter um corpo escultural, né, se na minha essência isso não faz sentido. Eu posso querer ter um corpo escultural porque socialmente isso é muito reforçado. Mesmo a composição física, né? A pessoa não tem aquela composição física. Então, assim, eu vejo lá, eu acho lindo, gostaria muito de ter, mas o que aquela pessoa faz para ter aquele corpo, de repente, não faz o menor sentido para mim. Não te dá prazer. Exatamente. Bom, se eu tiver que ficar malhando, né, o dia inteiro na academia, se eu tiver que comer, sei lá, né, aquela composição X lá de alimentos para alcançar massa magra, etc. e tal, para ter aquele corpo super definido, etc. e tal, não faz o menor sentido para mim. Então, eu não vou ter aquele corpo, porque na realidade aquilo não é o que eu desejo de fato. Né? Então, de repente, eu posso estar num peso legal, mas eu vou ter lá a minha celulite, a minha gordurinha na barriga, né? O meu braço um pouquinho maior, não vou estar malhada, porque não faz sentido para mim. É isso que as pessoas também precisam entender. Muitas vezes você coloca um objetivo que você não tem interesse em alcançar, por isso que você não alcança. Não é porque você não pode alcançar, porque você não tem interesse de fato. Porque mudar a sua imagem não vai solucionar o seu problema interno. Né? Não. Muitas vezes as pessoas, não, vou fazer uma plástica, eu estou me sentindo mal, ou preciso emagrecer. Às vezes o problema é outro, não é o emagrecer e nem fazer uma plástica. Eu tenho um paciente que ele é motociclista, não é motociclista, não é que ele é motociclista, ele é um empresário, enfim, e ele é motociclista. E ele é um homem grande, né? Ele está obeso, hoje está bem acima do peso e tal. Mas uma coisa que a gente conversa muito ele nunca vai ser uma pessoa magra. Então, se ele emagrecer, por exemplo, 20, 25 quilos, ele vai continuar, para os padrões da nossa sociedade, gordo, certo? Mas aquela imagem é muito interessante para ele. Ele tem benefícios daquela maneira, ele chama atenção daquela maneira, ele atrai as mulheres daquela maneira. Então, ele vai ser sempre um homem grande, ele vai ser sempre um homem gordinho, né? O que acontece agora é que ele está com excesso de peso que está prejudicando a saúde. Mas o padrão de beleza, né, o padrão de beleza dele é outro. É outro. Então, eu acho que muitas vezes acontece isso. Não adianta você olhar e achar que aquela barriga de tanquinho é maravilhosa, se na realidade tudo aquilo que você precisa fazer para alcançar a barriga de tanquinho, você não está disposta a fazer. Porque não faz sentido para você. Entendeu? Então, a terapia, ela ajuda muito nesse processo também. Né?
de você encontrar a tua verdade. Porque, de repente, eu digo assim, eu ficaria ótima, 15 quilos mais magra. Mas se com 10 eu já começo a me sentir satisfeita, eu não vou emagrecer mais 5. Não adianta, eu não vou emagrecer mais 5, porque eu não vou fazer um movimento para alcançar isso, porque eu já estou satisfeita. Tem que fazer o exercício para manter. Por isso que é aquela dificuldade de perder os últimos 3, 4 quilos, né? Porque muitas vezes... Você perdeu bastante, aí esse finalzinho, aí porque empaca, é isso, né? Suzana, porque muitas vezes a pessoa já está feliz. É que ela não está dentro daquele padrão cultural esperado, mas ela já está bem com ela. Então tá bom. E às vezes ela já está bem mesmo, já está com uma saúde. Sim. A saúde tá bem, tá tudo ok. E aqueles 3 quilos não vai fazer diferença. Não vai fazer diferença. Não com é? certeza. É viver, enfim, né, dentro de Deixa os 3 lá. Agora, eu acabei não te respondendo, né? Você me perguntou da hipnose, eu acabei não te respondendo. A hipnose, na realidade, assim, ela funciona como uma ferramenta que facilita esse processo. Porque, por exemplo, eu consigo, usando ainda essa questão do doce, né? Então, eu tenho lá uma pessoa que ela quer muito deixar de comer doce, ela verdadeiramente deseja não comer doce, porque isso é uma coisa que a gente avalia também dentro do contexto terapêutico. Uma coisa que a gente diz que quer e a outra coisa é o que a gente realmente quer, né? Então, assim, eu quero deixar de comer doce de fato, tá? Como é que a hipnose funciona? A gente consegue, né, no contexto da hipnose, a hipnose ela acessa, é um estado de relaxamento profundo. Então, nesse estado de relaxamento profundo, a gente acessa a área cerebral responsável pela imaginação. Quando eu te dou uma sugestão nesse estado de consciência alterado, que a gente chama, né, que é esse estado de transe hipnótico, o cérebro aceita essa sugestão como realidade, como vivência. Então, aquilo que está acontecendo naquele momento, para o cérebro é real. Tá? É mais ou menos para as pessoas entenderem, né? Mais ou menos como um sonho. Quando a gente sonha, para o seu cérebro, aquilo que você está sonhando está acontecendo de fato. Então, a criança sonha que está fazendo xixi, ela faz xixi na cama. De repente você sonha que você está tendo uma relação sexual super gostosa, você tem um orgasmo. Você tem uma resposta fisiológica, tá? Então, para o cérebro, aquilo está acontecendo de fato. Então, a gente consegue criar uma situação, construir uma vivência em transe hipnótico, o cérebro entende que aquilo está acontecendo de fato e você sente. Então, é um resgate às sensações, é isso? Não é que é um resgate às sensações. É como, de fato, assim, quando você sonha. Quando você sonha, tem lá uma vivência, você está passando por aquela situação e teu corpo está respondendo fisiologicamente. Então, por exemplo, se você sonha que você perdeu uma pessoa que você ama muito, você chora, tá? E teu cérebro não sabe que aquilo é sonho. Você está vivenciando aquilo e teu corpo responde. Tá? Na hipnose acontece a mesma coisa. Então, por exemplo, eu posso fazer uma técnica onde eu associo o doce e a escolha da técnica vai muito em função com a história do paciente. Então, eu posso escolher uma técnica aversiva, né, para a pessoa ficar com nojo daquela comida. Eu posso simplesmente fazer uma técnica de evitação, onde ela coloca ela se vê lá recusando aquele alimento, enfim. Isso a gente constrói em termos cerebrais lá, de transe hipnótico. O cérebro passa a ter uma nova vivência. Então, se eu tinha muita dificuldade para resistir ao doce, mas naquele momento do transe hipnótico eu me vejo lá, evitando doce, não comendo e tudo mais, isso fica construído como uma nova conexão neuronal, que a gente diz, uma nova vivência. Fica armazenado.
Você não tinha, você passa a ter. Certo. Na situação real, de alguma maneira, o cérebro te manda aquela informação. Então, você olha para o doce e você sente de alguma forma que você pode evitar. Você pode não comer o doce. Aquilo vem. Você fala, poxa, não quero. Aí entra a terapia cognitiva. A terapia cognitiva, ela entra para reforçar a sugestão hipnótica. Então, eu não comi o doce uma vez, aí eu vou pensar, caramba, não comi o doce, né? Estou sem vontade de comer doce. Quando eu penso que eu estou sem vontade de comer doce, eu me sinto feliz. E aí o que eu faço? Eu não como doce, porque se eu estou pensando que eu não quero, eu não vou comer. Então, você vai reforçando o comportamento. Então, uma coisa leva a outra. Você fica muito tempo sem comer doce, o organismo precisa menos de açúcar, né? Então, é um ciclo mesmo, né? Uma técnica reforça a outra. E aí a gente chega no resultado. Então, isso para atividade física, por exemplo, né? Motivação para atividade física. Né? Eu sempre brinco com isso, né? Eu falo, olha, a motivação vem, mas você precisa colocar o tênis. Tem que sair de casa, né? Sair de casa. Que vem a motivação, vem. Olha, eu atendi um paciente outro dia, e aí ele disse assim para mim, engraçado, só de falar sobre isso, e uma técnica que a gente tinha feito, foi uma técnica muito simples. Ele falou para mim, nossa, que coisa maluca, né? Ele gosta muito de carne, né? Ele falou, eu não comi carne essa semana inteira. É muito simples a gente entender isso, né? É a sugestão mesmo. E é a sugestão associada à motivação. Ele tem um desejo de comer. Então, quando veio aquela sensação de que ele poderia não comer carne e ele reforçou, ele passou a trabalhar em cima disso. Não quero carne. Não, que engraçado, eu não estou com vontade de comer carne. Coisa esquisita, não estou com vontade de comer carne. Será que esse negócio está funcionando mesmo? Não estou com vontade de comer carne. Não comeu. Então, assim, o que as pessoas precisam perceber é que, na realidade, o processo é simples, né? Mas você precisa colocar isso em prática. Então, acho que, aí aproveitando já esse gancho, né? Acho que daí para falar um pouco do balão, né? Do tratamento. Do balão gástrico imaginário, né? Que entra dentro desse conceito da hipnose, né? Você pode falar um pouquinho também? Então, a técnica do balão, ela é uma técnica que o que ela busca? Trazer a sensação de saciedade. A gente sabe que quando você faz a colocação do balão real, né, ele vai ocupar um pedaço do seu estômago e você vai ter uma sensação de saciedade maior com uma quantidade menor de comida. Um trabalho já fisiológico, vamos dizer. Né? Então tem uma limitação lá real. Assim como quando você faz uma cirurgia bariátrica, você vai lá, corta um pedaço do estômago, costura, não sei, diminui o tamanho do estômago, você fica mais saciado com uma quantidade menor de alimentos. Então a técnica do balão, o que ela vai buscar é a sensação de saciedade. Só que assim, o que é importante? Que a pessoa entenda que não existe mágica nessa história, né? Então, assim, a técnica do balão, ela tem que estar inserida dentro do contexto terapêutico. Então, normalmente, eu faço essa técnica depois de algum tempo que o paciente já está em terapia, porque ele já experimentou alguns resultados, então, ele já entendeu o funcionamento do processo da terapia cognitiva, já sentiu como a hipnose funciona, e aí ele vai reforçar os ganhos com a técnica do balão, né? Então, assim, reforçar a sensação de saciedade, sempre nesse conceito que eu estava dizendo para vocês. Eu como menos, né? Eu vou me sentir, porque você vai prestar mais atenção na sensação de saciedade. Porque a gente, de fato, fica saciado fácil.
é que a gente trabalha o tempo todo querendo comer mais alguma coisinha. Quando a gente faz a técnica do balão, o que fica reforçado é a sensação de saciedade. Então você fica mais atento à sensação de saciedade. E aí você vai reforçar isso cognitivamente. Puxa, estou satisfeito, né? Estou bem assim, não preciso comer mais, né? Então você vai reforçando essa ideia, né? E aí qual é a consequência fisiológica disso? O estômago é um músculo, você vai comendo menos, você vai diminuindo o tamanho do estômago, né? Então a tendência a comer menos aumenta também, né? Então é um processo. É uma técnica um pouco mais elaborada, porque a gente tem um software com os barulhos da sala cirúrgica, a gente constrói todo um contexto para que o paciente tenha uma sensação maior de ter colocado mesmo o balão. Mas a proposta, ela é muito ampla, né? Tem todo um conceito em cima dessa ideia, né, do emagrecimento com a hipnose. Na realidade, assim, a hipnose é um facilitador, né? Mas como a gente falou desde o começo, a questão emocional, você poder trabalhar com isso e trabalhar mesmo, né? Resgatar todas essas questões e entender que você que está no comando dessa história é o principal. Só mais uma pergunta para a gente encerrar. Falando das cirurgias, né? Existem várias cirurgias, vários mecanismos para que as pessoas também possam emagrecer. Primeiramente, se faz necessário um trabalho psicológico sempre, né? Porque não adianta fazer, por exemplo, colocar o balão e a pessoa continuar comendo igual maluca, porque vai ter problemas. E em outras cirurgias também. Então, se faz necessário sempre um trabalho psicológico. Na realidade, Maurício, assim, o protocolo da cirurgia bariátrica, né, tá lá no protocolo da cirurgia bariátrica a necessidade de um acompanhamento psicoterápico. O paciente tem que fazer terapia, porque quem engorda excessivamente, engorda por questão emocional. Sim. Não tem uma questão aí simplesmente fisiológica. As pessoas dizem, eu gosto de comer. Tudo bem, gostar de comer todo mundo gosta, né? Tem uma questão emocional aí. A comida está a serviço de alguma coisa, ou você já entrou num contexto de compulsão, enfim, tem uma questão de ordem emocional. Isso é sabido. Tanto é que, assim, está lá no protocolo, a grande maioria das pessoas não segue o protocolo, não faz. O que acontece? Não tratou o emocional, ela ou vai migrar de sintoma. Existe uma contenção física, ela não está com o estômago reduzido, ela não consegue comer, ela pode migrar de sintoma, então ela pode começar a beber, ela pode começar a comprar, ela pode começar a jogar, porque ela vai ter que colocar essa ansiedade, essa energia em algum lugar. Então, a gente vê isso direto. Ou ela vai engordar de novo. Por quê? As pessoas descobrem formas de driblar essa contenção física. Então, você vai tomar leite condensado, você vai fazer papinha de não sei o quê, né? Eu conheço uma pessoa que, assim, ela fazia 15, 20 dias que ela tinha feito a cirurgia bariátrica e ela estava cozinhando e eu comentei com ela, falei, mas ela cozinhou a manhã inteira, isso era de manhã. Ela cozinhou a manhã inteira. Ela não podia comer sólido, ela estava num momento que ela não podia comer sólido. E ela começou a fazer um mexidinho de ovo lá, né? E eu comentei, porque ela estava fazendo um almoço para muitas pessoas. E eu não entendi aquele mexidinho, porque aquele mexidinho não ia dar nada, né? Um almoço para 30 pessoas, ela fazendo um mexidinho de ovo. Vai sair briga. Né? E assim, ela já tinha feito coisas e mais coisas. Aí eu perguntei, eu falei, mas você está fazendo esse mexidinho por quê? Não, porque eu vou pôr não sei aonde, vou completar não sei o que lá e tal. E aí eu fiquei prestando atenção, olhando, né? Então assim, o que ela fez? Ela pegou um pedacinho daquele mexidinho de ovo, pôs na boca e ficou chupando aquilo. Ela ficou chupando. E depois ela deixou aquele mexidinho lá e jogou fora. Porque aquele mexidinho não ia para o almoço, né? Então assim, era o inconformismo
de não poder comer, né? Ela estava numa situação ali extremamente angustiada. Então, essa foi uma pessoa que fez uma cirurgia bariátrica e não emagreceu, porque normalmente as pessoas emagrecem 30, 40 quilos, né? Ela emagreceu 15, 20 quilos, né? E em menos de um ano ela já começou a engordar. Existe um processo, um caminho para se chegar no resultado. As pessoas já querem direto no resultado. Por isso que muitas vezes o tratamento não tem sucesso, né? Porque as pessoas querem pular essas etapas. Eu E as vou etapas comentar são uma importantes. coisa com vocês que eu vi, né? Eu achei interessante. O André Marques, aquele rapaz, né? Que é ator, ele estava dando uma entrevista, acho que foi no programa da Angélica, não me lembro. Então ele contou primeiro a experiência dele com o balão gástrico, que quando ele colocou o balão gástrico, ele não conseguiu emagrecer nada, pelo contrário, eu acho até que ele engordou, não me lembro exatamente, mas eu me lembro que ele falou que ele não conseguiu emagrecer, que ele descobriu que se ele comesse numa determinada posição, que se ele se mexesse de um determinado jeito, ele conseguia comer. Então, ele burlou completamente a história do balão. E aí ele contando, depois ele fez a redução, né? Ele fez a cirurgia bariátrica. E aí ele contando que ele fez todo um acompanhamento psicológico, né? E que ele já tinha emagrecido bastante, e eles estavam num ambiente X lá, e ele pediu, acho que um açaí e tal. Ele falou, eu continuo fazendo o acompanhamento psicológico porque eu sei que eu tenho que me conscientizar de que eu tenho um estômago pequeno, porque ainda hoje eu me pego pensando na comida de uma forma anterior. Então, assim, a gente tem que fazer um treino mesmo. Para dar certo, você tem que ter um investimento emocional aí, né? Porque você passa anos funcionando de um jeito, não vai ser de uma hora para outra que você vai mudar isso. Sim. Bom, eu só então acho que para a gente encerrar, a gente já conversou, você já mencionou lá sobre os pensamentos disfuncionais, mas eu acho que é interessante as pessoas, né, enfim, ouvirem isso aqui, né, ouvirem esses itens, porque às vezes a pessoa se identifica, que às vezes até também a liberdade, tirei de um texto, Claro. né, teu, para as pessoas prestarem atenção, que às vezes se conhecer, né, as pessoas se conhecerem, entenderem essas ideias que estão aqui, e às vezes procurar ajuda antes mesmo até de fazer uma reeducação alimentar, tipo uma atividade física, para realmente não desistir no meio do caminho ou na primeira semana, né? Então são itens super importantes. A ideia de que vai começar mais uma dieta e vai desistir no meio do caminho, né, na verdade. Ideia de que não tem autocontrole, a ideia de privação associada à dieta, a ideia de ausência de prazer enquanto estiver em dieta, ideia de que não vai conseguir enfrentar as exigências impostas pela dieta, a ideia de fracasso quando pensa em tudo que já tentou para emagrecer, ideia de que não vai aguentar se privar do que gosta, ideias como dieta mais estresse do dia a dia, ninguém merece. Acho que prestar atenção, né, nesses sinais que normalmente assim, a pessoa de repente vai ouvir isso aqui e falar, me identifiquei com 1, 2 ou com todos os itens. Saber que isso que é importante realmente assim, tratar, né, esses pensamentos que nós temos, né, disfuncionais e sabotadores. Acho que é importante começar até pelo tratamento, para depois, ou enfim, o paralelo, mas pensar nisso, que a mente é muito importante. A gente tem que estar com a cabeça boa para conseguir fazer, né, as outras atividades e conquistar os objetivos. E fazer o exercício ao contrário, né? De tudo que você falou aí, pensar ao contrário. Eu consigo, não é uma tortura, pelo contrário, qual vai me trazer outros prazeres, vai trazer outras possibilidades para a minha vida. Né? Às vezes a pessoa está um pouquinho acima do peso, então ela adora andar de bicicleta, mas é mais complicado, então ela vai ganhar, sempre tem um ganho. A vida, a gente tem perdas e ganhos, basta a gente escolher o caminho que a gente quer seguir. É isso aí. E acho que uma coisa assim que é interessante a gente colocar, que a gente não percebe, por exemplo, tem um gasto, tem um investimento, cada vez que a gente pensa nisso tudo, né?
você faz um investimento nisso, porque se você está, de fato, se convencendo daquilo. O que acontece é que esse tipo de pensamento te mantém numa zona de conforto. Você não precisa fazer nada. Quando você desconstrói esse pensamento, né, e coloca um pensamento assertivo nesse lugar, você se desacomoda. Né? Então, assim, você vai ter que fazer alguma coisa. Tem que reagir. Você tem que reagir. Então, assim, ai, puxa vida, eu vou começar tudo de novo. Né? Não, eu vou começar de novo, vou começar mais uma vez, enfim. As coisas vão funcionar. Claro que isso vai te desacomodar, mas isso vai te levar ao sucesso, porque é essa mesma estratégia que você usa para outras coisas que você queira. Quando você, de repente, vê uma garota bonita e você fala, eu quero conquistar aquela moça, ou você vê um cara bacana e você fala, eu quero, você vai buscar recursos, né? Você vai se arrumar mais, você vai prestar atenção no horário que ele sai, para você sair junto, algum trabalho você vai ter concreto para alcançar teu objetivo. É muito simples, né? Mas a gente precisa se movimentar. Então, assim, se dá para pensar de forma sabotadora, dá para pensar de forma assertiva, é só escolher, né? Com certeza. Bom, então é isso, né? Vamos cuidar da mente. Vânia, eu quero te agradecer, foi um prazer estar aqui Obrigada, com a gente, eu adorei, dividir todo Vânia. seu conhecimento, foi ótimo. E Não vamos esquecer também, Su, pro pessoal que tiver dúvida e quiser mandar uma pergunta pra gente. Isso pode mandar no contato @vivabemavida.com.br. A gente conversa com a Vânia, né? Ela responde, né, para vocês, com certeza, ela responde para vocês, né? Auxiliar nisso aí. Então tá bom, é isso, eu quero agradecer e acompanhe no vivabemavida.com.br e aqui no nosso canal do YouTube.